Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Falando da Palavra do Senhor, com o pastor Alex e pastora Wessia. E hoje aqui nós estamos recebendo um convidado mais que especial, é o pastor Fábio Machado. E hoje nós vamos então falar um pouquinho das bênçãos e das maravilhas a qual o Senhor tem feito na vida deste grande homem de Deus. Então, pastor Fábio Machado, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do podcast Falando da Palavra do Senhor. Ô, pastor Alex, eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando e durante esse tempo precioso eu quero poder contar das maravilhas que Deus tem feito, né? Quando levantou na cadeira, me curou na cadeira de hemodiálise, quando ele pagou minha compra no supermercado, sabe? Várias situações que Deus tem feito poderosa. Eu espero poder compartilhar com sabedoria essa noite, porque tem pessoas, eu tenho certeza, que estão precisando às vezes de uma palavra, né, de algo para poder animar. Então, que a gente possa ser um instrumento, sem pretensão nenhuma, mas que Deus possa te usar para poder direcionar essa entrevista. Glória a Deus. E aqui, quem não conhece o podcast Falando da Palavra do Senhor, o objetivo maior é esse, é dar voz às pessoas, para que possam contar um pouco do testemunho da sua vida, porque tem muitas pessoas por aí, você até que está nos assistindo, talvez você tenha uma grande história, ou foi curado de um câncer, ou sofreu um acidente, ficou em coma há quantos dias e nem os médicos não sabiam se ia voltar ou não ia voltar, mas pelo amor, pela graça e o projeto, o propósito que Deus tem na vida dos irmãos, das pessoas, Deus fez o quê? Deu a vida para essas pessoas. E aí talvez tem muitas pessoas que moram perto de você, ou até dentro, né, do seu convívio aí, que não parou ainda para escutar esse grande testemunho, este milagre que Deus fez na tua vida. Então, o programa podcast Falando da Palavra do Senhor é isso. É para dar voz ao povo e engrandecer o nome santo do Senhor com as bênçãos e as maravilhas a qual Deus tem feito na vida dos irmãos, na minha vida, na vida do pastor Fábio Machado, que nós vamos apresentar um pouco aqui, e na sua, meu querido. Então, se você está aí, já deixa o like. Eu vivi um milagre da parte de Deus. E nós vamos entrar em contato com você e talvez você pode ser o próximo convidado. Mas hoje nós vamos apresentar um pouquinho aqui dos nossos irmãos que também já estão chegando na rede social, que eu falo que é um grande apoio. É o público que está em casa. Porque nos vê, nos assiste, acredita no projeto e compartilha. Para quê? Para que mais vidas sejam alcançadas através do podcast Falando da Palavra do Senhor. Então tem a nossa irmã Daiane Day, Ricardo Soares, Rosbeli Lopes, tem a nossa irmã Maria Aparecida, lá de Paranatinga, hein? Edgar Souza, Ana Paula, Douglas Paulo, Josiane Moreira, Adenil Lara, Paulo Rondon, Sabrina Oliveira e Thelma Oliveira. Que Deus abençoe poderosamente você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós somos muito gratos por você fazer parte dessa família do podcast Falando da Palavra do Senhor. E sabendo que cada irmão que dá um like, coloca no comentário igual esse que eu acabei de citar, já está onde? No nosso caderno de oração. Então, não pense que ninguém te esqueceu, que Deus te abandonou, não, porque tem pessoas que estão de joelhos dobrados, orando, intercedendo pela sua vida. Amém? Então, hoje nós vamos falar o nosso tema especial, vamos falar sobre vida. Só que o diferencial do podcast Falando a Palavra do Senhor, pastor, é que nós não falamos da vida dos outros. Nós vem aqui para falar da nossa vida, da vida espiritual, da vida familiar, da vida financeira e das bênçãos na vida, que é o irmão do nosso convidado, que hoje é o pastor Fábio Machado. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando, ao podcast Falando da Palavra do Senhor. Eu sei que aqui, né, nós temos aqui um grande roteiro para nós abordarmos um pouco da sua vida, que eu te conheço, mas não conheço a fundo. Então hoje eu aproveito esse momento então para que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é o pastor Fábio Machado. Então eu gostaria que o senhor contasse já uma introduçãozinha de quem que é o pastor Fábio Machado fora do altar. Olha, né, meu nome é Fábio Rodrigo Machado, meu nome completo, eu sou empresário. Glória a Deus. Eu tenho aí 3 segmentos que a gente tem empresas, né? Sou marido da minha esposa Alessandra Machado, pai de Breno, pai de Isaac, pai de Elisa. Uma família abençoada que Deus tem nos proporcionado.
Esse ano agora a gente completou, né, 16 anos de casado, Aleluia. estamos caminhando para 17 anos já junto com a minha esposa, a gente casou novo e Deus tem nos abençoado através da sua palavra. Eu tenho um jargão, pastor Alex, algo assim que eu desconheço qualquer homem ou qualquer mulher que tenha fracassado ou falhado seguindo rigorosamente os princípios da palavra de Deus. Sim. Todos foram vencedores. Aquele que não consegue é porque ele não consegue seguir os princípios da palavra. Ele anda pela cabeça dele, não anda pela palavra. E é uma grande luta. Então a gente possa nesse podcast, nessa oportunidade, tá falando um pouco sobre o meu testemunho. Eu quero mostrar muito que às vezes a pessoa, ela já, como eu, né, ela se entrega para algumas situações, sendo que Deus quer que ela lute, Deus quer que ela se posicione para poder virar o cativeiro. Então, que Deus possa nessa noite nos usar como instrumento. Aleluia. E eu, já aqui de início, como é o podcast falando da palavra do Senhor, eu tenho já um texto base aqui já também para nós darmos início à nossa entrevista, que é em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. E a Bíblia vai dizer assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Então, é igual o senhor falou aí, às vezes nós pensamos, pelas circunstâncias que estamos vivendo, né, e pensamos que acabou por ali, ou que não tem jeito, que eu não vou alcançar, que eu não vou conseguir, mas Deus, ele mostra que ele tem um pensamento para a nossa vida, um projeto e um plano determinado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Mas antes de nós entrarmos nos testemunhos, eu gostaria de conhecer da onde que o senhor nasceu. O senhor é cuiabano mesmo? Veio de outro estado? Como é que é? Eu sou nascido no interior do Mato Grosso, na cidade de Terra Nova do Norte, né? Essa que é a minha... Sou Mato Grossense, certo? Minha esposa nasceu em Aripuanã, também interior do Mato Grosso. Só que a nossa família em si é de Santa Catarina. Nossos pais vieram, então... Só que a gente tem um vínculo muito forte com o Sul. Tanto que eu tô lá sempre. Mas a questão da cultura, a gente, tudo do Sul, porque lá no interior, né, era uma cidade praticamente do Sul, porque todos os moradores ali tinham as culturas, a gente cresceu no meio disso, né? Aí com o tempo, com a maturidade, conforme vai desenvolvendo, a gente veio para Cuiabá e Deus tem nos estabelecido aqui. Glória a Deus. E para isso também, o Senhor, quando eu estava orando, porque toda pauta, toda reunião, toda entrevista, ela é a base de oração e palavra de Deus. E aí eu coloquei aqui que o Senhor, né, me entregou Gênesis capítulo 12, versículo 1, que fala assim: E o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. E essa, então, migração, quando o senhor veio para cá, como é que foi esse momento da sua vida? O senhor era novo? Como é que foi que o senhor veio parar aqui? Foi por livre e espontânea pressão, na verdade. Não foi nada assim. Eu não era crente, não era, né, não era evangélico. Minha esposa, ela é de berço evangélico. E eu vim por causa de trabalho mesmo, por causa da profissão que naquele tempo, né, eu estava ali praticando, estava no exercício. Só que daí aqui as coisas foram pegando outro rumo, né? Mas o que me fez ir para Cuiabá mesmo foi a questão do trabalho mesmo. Glória a Deus. E uma pergunta aqui, que para quem não tá espiritualmente, ela vê essa pergunta aqui, ela não entende a razão que eu vou fazer, mas ela tem muita importância na nossa vida, que vai falar assim: o senhor veio de uma família estruturada, tipo, digo de aquisição financeira, uma família que tenha um dinheiro, uma família estruturada, bem de vida, ou o senhor veio de uma família simples, carente, como é que é? Pastor Alex, até os meus 13, 14, 15 anos, era uma família pobre, mas meu pai trabalhava. E aí, nesse contexto, ele foi viver uma aventura com uma amante, aí abandonou a casa, né? No sentido assim que era a escolha dele, que o que aconteceu. E a gente sabe a história, né? Cada um tem uma versão, mas a gente sabe realmente o que aconteceu, a gente acompanhou tudo, a gente viu os fatos. E o que acontece? Meu irmão foi deixado numa casa para ser cuidado e eu fui deixado em outra casa. A gente foi levado para uma gleba, no interior do sítio mesmo,
onde lá eu aprendi a trabalhar, a plantar, né, aquelas derrubadas de mato. Então, digamos assim, a gente teve que aprender a se virar. Muito, aí veio aquela dificuldade financeira, aí veio acarretando e nesse contexto eu vim parar na cidade de Sorriso, porque eu estava em Terra Nova do Norte vendendo picolé. A gente chegou num ponto que eu vendia picolé hoje, digamos. Ao dinheiro que fazia, a mãe comprava o arroz e o alho. Ao que fazia amanhã, o feijão. Sabe aquela coisa remendando? Sim. Porque cidade muito pequenininha, essa coisa não vende. Não é aquela venda absurda de 2, 3 carrinhos. Era um carrinho, meio carrinho. Então, nesse contexto, um tio meu, ele foi passear no final de ano ali na cidade, por causa dos parentes. Ele viu a situação, ele se compadeceu, ele me trouxe para casa dele em Sorriso para morar com ele, para tentar me ajudar. E ele me colocou num trabalho, num emprego, né, que ele conseguiu encontrar pela amizade dele. E ali eu comecei a trabalhar com um ano da casa dele, eu aluguei uma kitnet. Só que devido ao custo da kitnet e uma moto que eu comprei financiada, era pouquinho a parcela da moto naquele tempo. Só que eu tinha que trabalhar de garçom das 7h30 da noite até as 3 da manhã e de dia no serviço. Para ter as duas rendas para eu poder me alimentar. Sabe aquelas pernas de salame? Eu cortava ela assim, ó, hoje como essa, eu dividia ela na semana. Fracionava para os dias da semana. Para poder ter o que comer. E eu fiquei 2 anos assim. Então eu não vivi, eu vegetei durante esse tempo. Então, resumindo e respondendo aqui, bem pobre, né, sem apoio, sem um alicerce, uma estrutura, nem psicológica, nem financeira. Acho que foi necessário. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque me formou, me tornou o homem que eu sou hoje. Glória a Deus. E essa pergunta que eu disse é por este mesmo fator, porque hoje nós vemos, né, o senhor, um homem íntegro, um homem abençoado, igual falou, empresário, pai de família, bem casado. E então veja, vamos analisar. O pai abandonou o lar, viveu em uma cidade escassa, né? Uma situação que não tinha muitos recursos, igual falou. Hoje eu trabalhava para comprar o arroz, o alho, amanhã o feijão, então quer dizer, não tinha uma questão financeira boa. Então, olhando para nossos dias e para a vida, quantas pessoas não têm se perdido por, né, e aí fala que é por culpa de questão financeira, por causa de família, foi uma família dividida, minha mãe era de família pobre, e aí hoje as pessoas se tornaram o quê? Criminoso, bandido, né? Coisas que não agradam a Deus. Não, e detalhe, eu e meu irmão, né? Meu irmão é mais novo, eu sou mais velho. O meu irmão hoje é empresário, né? É uma empresa abençoada lá em Terra do Norte. Quer dizer, a gente conseguiu se sobressair e vencer diante de todas as dificuldades. Tivemos oportunidades para tudo, o certo e o errado. Sim. O certo dá mais trabalho, mas é o caminho que eu creio que ele é sobre a rocha, né? Porque o errado ele é sobre a areia. Ele vai rápido, mas também na primeira vendaval, primeira tempestade, ou primeira situação, o castelo se desmorona. Sim. Então, e é isso que eu acho muito interessante, porque é igual fala, teria tudo para dar errado. Tudo. Uhum. Quantas pessoas talvez que eram até amigas da família e falava, esse aí, tá entendendo, né? Não vai muito longe não, ou vai querer se envolver com alguma coisa, mas é igual disso. Pode o inimigo se levantar, pode ele tentar atrapalhar os projetos de Deus, mas quando Deus ele promete, o que Deus ele começou, ele é fiel para cumprir. Você vê que na vida de Jeremias ele fala o quê? Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e antes que tu fosse gerado, eu te conheci e te levantei pelas nações. Então quer dizer, Deus tem um projeto para minha vida, para sua vida, para tua vida, vaso. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então, mas o inimigo ele quer isso, acabar destruindo os projetos que Deus tem, mas não vai. Então, independentemente da situação que você esteja passando, eu já quero até liberar uma palavra profética para tua vida, que vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Vai chegar o tempo da virada. Porque a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E o momento do choro talvez seja esse. Mas o momento da vitória da tua vida está por vir. Então se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Então, igual fala,
Vocês falou de irmão. Quantos irmãos vocês eram? Vocês Só são? dois, só dois. Só dois? Eu e mais um. Então seu irmão também foi um homem também, é um homem abençoado por Deus. Hoje em dia é empresário. Isso, tá com a família dele, tá bem E casado. vocês foram, igual você foi pra casa do seu tio e ele foi pra onde? Não, nesse momento, ele ficou com a minha mãe, porque ele ficou com a minha avó, né? Ele ficou no sítio com a minha avó, minha mãe ficou na cidade. A gente foi, e o próprio tempo foi nos fazendo se encaixar e se amadurecer, né? Isso daí é um processo. Eu creio que cada um tem a sua história difícil também. Acho que para ninguém é poucos que têm a história, né? Nasce num berço privilegiado. Então, é um pouco aí que a gente tem passado. Então, é para mostrar que não existe super-heróis, né? Ninguém usa a cueca por cima da calça. Somos todos seres humanos limitados e Deus dá a todos nós a mesma oportunidade. Basta cada um agarrar com sinceridade e fazer o que tem que ser feito. Sim, então nós falamos um pouco da vida, né, da onde o pastor Fábio Machado veio, do que aconteceu nesse momento de infância. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor aqui, baseado nesta palavra aqui. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 e versículo 12, que vai dizer: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede as joias mais finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então tá, mulher virtuosa. E eu gostaria então de falar um pouco agora sobre a questão de vida familiar. Como que foi que o senhor encontrou, conheceu a tua esposa? A gente brincava quando era criança, e logo a gente cresceu, aí aquele tempo do Orkut, Messenger, né? Aí a gente foi naquele namorinho na internet. Eu morava em Sorriso, eu morava em Guarantã do Norte. E aí chegou um dia que a gente decidiu se encontrar e viver junto. Mas aquela coisa assim, desde a infância mesmo, né? Eu acho que ela foi preparada para mim, eu fui preparado para ela. Glória a Deus. Eu tenho aqui Gênesis capítulo 24, versículo 42 a 45, fala assim que o servo de Abraão encontra a esposa para Isaac no poço, né? E ele faz uma oração, porque ele tinha uma missão de buscar uma esposa para Isaac. E aí quando ele chega lá, o servo ele pede uma confirmação para Deus. Fala: Senhor, eu preciso de cumprir aquilo que o meu Senhor me pediu, mas quando eu vou orar ao Senhor, lhe ora, para que quando viesse alguém, viesse uma mulher que ele fosse pedir água, e ela lhe daria e daria para os seus animais. E aí, antes dele terminar a oração, vem o quê? E acontece. Em Gênesis capítulo 29, Jacó encontra Raquel também, né, lá no poço. E em Êxodo, capítulo 2, Moisés encontra Zípora. Por que eu estou falando isso daqui? Porque a questão você vê que foi apresentado em oração, né? O servo, ele apresenta a Deus a encontrar uma mulher para o teu servo, o teu senhor, para se casar. Então, quando vocês se conheceram, vocês já eram cristãos? Vocês apresentaram a Deus? Ou foi algo que aconteceu assim? Não, ela era já de berço, né, presbiteriana. Eu era católico, tinha ranço de crente, acho que todo mundo que não era, né? E aí eu vim conhecer a Cristo depois de 6 anos de casado. Através dela? Creio que foi, tenho certeza, né? Dos joelhos dela, que conseguiu vencer te ganhar para Cristo mesmo. Isso, perfeito. Bem colocado. Forte. E aí, igual o senhor falou no começo, vocês estão quantos anos casados já? Indo para 17 anos. Glória a Deus. Então, você vê, quando tem algo alicerçado, né? Na presença de Deus, na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, igual você falou no começo aí, pessoas que não dão certo naquilo que fazem, tanto investimento ou casamento familiar, que não estão enquadrados na palavra de Deus, acabam se frustrando. E eu creio que para chegar nesse nível de 15, 16, 17 anos aí, tem tido muita prática à vontade de Deus, né? Entregado no caminho do Senhor, casa, família, caminhos, decisões, para que tudo viesse bem. Eu digo, né, e afirmo isso, desafio qualquer pessoa. Por que a Bíblia diz que não é para casar? Mas quem casou não é para separar.
Por quê? Que a Bíblia ela dá ferramentas para a pessoa manter um relacionamento. Só se a pessoa não estiver disposta a lutar, aí realmente não tem o que faça. Aí ela vai transferir a culpa para o cônjuge, vai transferir a culpa que é a vontade de Deus. Mas na verdade Deus, essa desculpa para Deus não cola, correto? Porque a palavra de Deus em si, ela instrui a pessoa como ela deve ser para poder vencer, né, a questão ali do relacionamento. Eu estudo muito perfil comportamental, que são neurociência, comportamento da mente, e existem 4 perfis predominantes, né, que é sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Minha esposa, ela é do melancólico para o fleumático, eu sou colérico no 12. Pela ciência, é quase impossível a gente conseguir viver junto. É 2 comportamentos totalmente diferentes. Eu sou um cara aglutinado, eu gosto de pessoas lá em casa, eu gosto de piseiro, gente, festa, culto, tudo. Ela já é dispersiva. Ela gosta do quê? Só ela, só nós. Se Ela é pudesse morar numa bem ilha, reservada. você entende? Então, dentro desse processo, que a gente começa a se autoconhecer, porque o autoconhecimento é poderoso, é importante. Porque tu tem que saber onde você está, determinar onde você quer chegar, para poder traçar o mapa, né? Então eu entendi a questão da minha personalidade, a questão da dela, aceitei as limitações dela, ela aceitou as minhas limitações, e dentro desse contexto a gente entrou num acordo, e hoje a gente vive um casamento abençoado em nome de Jesus. Então, por mais que tenham comportamentos distintos Sim, em questão de... qualquer pessoa. Aham. Aí hoje tem até uma onda, né? Incompatibilidade de gênero. Isso para Deus não cola. Você entendeu? Tem solução. Então isso daí é o mais eu entender o modelo do outro e acabar... Não, mas quando eu resolvi esse problema dentro de casa, eu nem conhecia nada disso. Hoje eu conheço tudo isso pela profissão, pela minha empresa, pelo negócio, pelo meu segmento, eu me obriguei a me especializar. Mas lá atrás eu não sabia. Você entende? O problema é que a maioria dos homens e mulheres de Deus, eles negligenciam alguns princípios. Na palavra de Deus, existem algumas regras. É tudo condicionado. Existem algumas atitudes que, quando eu pratico ela, eu invalido a oração. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz bem assim: vós, marido, tratai com zelo vossas esposas como os cordeiros, vasos mais frágeis, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer dizer que se eu não tratar com sabedoria a minha companheira, minha oração não Ela é invalidada. é invalidada, ela não sobe, não tem efeito. E aí hoje está a maior onda, né? Aí esses crentes com a mentalidade franciscana, que tem que ser coitadinho, tem que ser derrotado. Meu irmão, eu não consigo nem ficar perto de uma pessoa dessa. Porque a palavra de Deus nos instrui, nos leva para um caminho de vitória, um caminho de crescimento. Tem um processo, tem um deserto, tudo tem as fases, tem que respeitar. É o tempo, sim, de Deus para as coisas acontecer, mas dá certo, funciona. Aqueles que não funcionam é porque eles querem andar pela cabeça dele e não por aquilo que está escrito. E para cuidar do vaso mais frágil, você conhece, tu tem esposa, quem está assistindo também, se tiver um companheiro ou companheira, é um desafio diário, certo? É um desafio de renúncia, onde ali dentro de casa tu tem que praticar realmente a humildade, a benignidade, a caridade. É ali que a máscara cai. É dentro do lar que é o laboratório do crente, não é na rua. Aqui no podcast eu mostro aquilo que eu quero que vocês vejam. No culto eu mostro para as pessoas o que eu quero que elas vejam. Mas lá em casa a máscara cai. Então Sim. é lá que verdadeiramente eu tenho que ser um homem de Deus, reconhecido como um sacerdote. E mostra quem na verdade a pessoa é, né? Sim. E aí e isso daí é uma coisa muito séria, mas muito grave também, porque muitos se apresentam para os outros de uma maneira, mas na verdade no particular ele não tem nada daquilo. É desaprovado por Deus. Aham. É tão poderoso isso que a mulher se sente dono do homem e o homem se sente dono da mulher. Lá em Gênesis, você vai ver que Deus cria o homem no 6º dia. Por que Deus criou o homem no 6º dia? Porque ele não queria a opinião do homem. Se ele quisesse a opinião do homem, ele ia criar o homem no 1º dia, 2º dia, 3º dia. Deus criou o homem e foi descansar. Então, ao homem compete apenas obedecer. Sim. E qual foi a ordem? O homem dominará sobre as aves, répteis e animais. Deus não disse nada sobre o outro ser humano. É. Então, quem governa o outro ser humano, que é o cônjuge,
Porque antes dela ser minha esposa, ela era filha de quem? De Deus. De Deus. Então o que acontece? Quando eu aprendi esses princípios, quando eu queria que algo acontecesse, ou algo mudasse, ou algo tivesse que ter uma solução, eu ia para o secreto, né? Na oração, porque eu sei que eu, com o meu argumento, ou com a minha chantagem, porque a gente tem essa. O homem em si, a mulher em si tem essa. Então eu sabia que isso era inútil. Eu poderia mudar o comportamento dela, mas por um tempo curto, porque logo ela voltaria a ser o que ela é. Mas quando eu comecei a entrar no secreto, em prol daquilo que realmente era necessário, é maravilhoso. É maravilhoso. Só que dá trabalho. Quem quer pagar o preço? Sim. Você entende? Então, dentro desse processo que eu digo, quando a pessoa entende a palavra de Deus, ela começa a praticar, a coisa muda. O que diz em Oséias? Meu povo padece não é por falta de dinheiro, nem por falta de comida ou de roupa. O povo padece pela falta do conhecimento. Correto? É. E eu tenho visto muito falta de conhecimento, né? Você vê. A Bíblia fala o quê? Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, né? E eu vejo muito. Vou falar para você, tem um testemunho que eu vi um dia que uma criança chegou no pastor da onde eles congregavam e falou assim: Pastor, será que nós podemos morar aqui na igreja? Ela falou: Mas vocês não têm casa? Falou para a menina. Aí ela falou: Não, pastor, é porque é o seguinte: é porque meu pai, quando está aqui dentro da igreja, ele é um anjo. Mas quando ele está em casa, ele. Já vi isso. Uhum, então, quer dizer, então eu vejo muito isso. As pessoas querem se amostrar ser, só que na verdade não condiz nada do caráter, da personalidade, do tratar com aquilo que o Senhor entregou para ele. E eu tô na igreja, hoje no trabalho, né, na obra, tem esposas que você olha pro semblante dela, você vê o sofrimento que ela tá passando na mão do covarde, porque para mim um cara desse é um covarde, porque o cara é bom para todo mundo, mas dentro de casa é um demônio, assim, entendeu? É um manipulador. Então, eu só olho assim e oro muito. Deus, infelizmente, o Senhor tem que trabalhar ali, porque não tem o que fazer. Esses dias minha mãe estava num culto abençoado, culto de família. Enquanto eu estava em cima do altar, eu tô lá, né, observando tudo. Quem tá bem, quem não tá, quem tá dando glória, quem não tá. E eu ali ministrando a palavra de Deus ali, e uma irmã chorando, mesmo em prantos, assim. E a palavra sendo pregada, né? E você então percebe que ali tá o quê? Ferida, machucada. E a luta que ela tá sofrendo não é nem de fora. É uma luta interna, de casa, assim. Mas as lutas sempre vão ser dentro. Pode ver quem traiu José, Davi. Se tu vai pegar a história da palavra de Deus, então quem te trai é aquele que mais confia. Os estranhos, é mais fácil eles ajudar do que atrapalhar. É verdade. Porque na hora da angústia, você pode contar, às vezes, com um estranho, mas não contar com um parente. Então, nesse processo, é um assunto bem, assim, profundo para entrar. Mas, você que está nos assistindo, tenha certeza que, se você realmente quer, entra na posição, tenha sabedoria, porque quando você começa a entrar na posição, o diabo se levanta. E o que ele vai usar? Isso é tão forte, porque a pessoa acha que andar com Deus é bênção. Vai te isentar de alguns Mas, problemas. Olha como que isso é poderoso. O dia que mudou a chave lá em casa. A gente morava lá no Baracate, atrás do Armar Cabral, casinha de Coab. Eu estava na minha 7ª empresa, uma empresa que faliu. E eu trabalhei o dia todo, nem almocei. Sabe aquele dia que você trabalha, você paga para trabalhar? Dá tudo errado. Eu cheguei em casa, era 10 horas da noite. Cansado, com fome, estressado. Quando eu cheguei em casa, tava a mulher sentada na sala, com a cadeira de balanço, com um bico desse tamanho. E aí aquele bicão assim, daquele tamanho. Dia inteiro, só falar, dia inteiro online, fala com todo mundo, não fala comigo. E falando, porque não sei o que tava casando. Porque a mulher, quando ela pega para falar, ninguém. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei quieto. Aí quando eu olhei pra pia, não tinha comida feita. A pia não dava nem pra ver a torneira com tanta louça suja. Aquilo me deu um ódio tão grande. Na hora veio na minha mente. Bicho inútil, não faz nada, dorme o dia todo. Sabe por quê? A gente quer julgar, a gente quer. Eu mereço, sabe? Essa balança da compensação.
E quando eu vi aquilo que eu fui falar, porque a gente sabe falar, a gente sabe ofender, a gente sabe usar as palavras que atingem outra pessoa. A gente sabe fazer isso. E quando eu fui abrir a boca, na hora falou comigo o Espírito Santo. Quer que eu tenha misericórdia de você? Tenha dela. Aí eu fiquei quieto, assim, eu segurei o que eu ia falar, não falei. Ela me olhou assim, sabe por que você tá quieto? Você tá errado. Aí aquilo me... Eu fiquei mais quieto ainda. Aí quando eu pensei, eu vou voltar pra trás, vou comer um lanche na rua e vou vir, vou dormir. Aí quando eu fui sair pra ir pra trás, aí Deus falou comigo. Quando for pra andar uma milha, leva duas. Quer dizer, fazer além daquilo que... lhe foi eu imposto. entendi na hora que tinha que fazer. Eu entrei pra dentro, fui lá, lavei aquela loucinha pra ter acesso à torneira. Afoguei um arroz, fritei um bife, cortei um tomate, coisinha rápida ali. Só que eu na cozinha sou lento. Eu não faço rápido. E quando eu comecei a fazer aquilo era 10h40. Quando eu acabei meia-noite. Porque minha mulher tem prática, ela faz rapidão. Mas... Habilidade, né? E aí, quando ia ela falando e falando, eu não quero comer, porque não sei o que, eu não vou comer. Não queria, mas eu fui lá, fritei um bife pra mim e pra ela, botei um prato na mesa pra mim e pra ela, as crianças dormindo. Ela sentou lá, não queria comer. Ela comeu o bife dela e a terça parte do meu. Não queria comer. Aí quando ela. Eu quieto comendo ali, né? Come bicho inútil, né? Sabe? Porque ainda é aquele ódio, assim, sabe? E é normal, isso vem. Porque o sentimento vai visitar todos nós. Mas quando o sentimento vier, como é que você vai gerenciar ele? É isso que faz diferença. Porque Deus nos dá o poder da gestão. Na hora que vier o pensamento ruim, o que você vai fazer com esse pensamento? Vai alimentar ele ou você vai cortar ele? Sim. Então, quando vinha aqueles para falar, mas vinha aquele ódio, eu comendo. Aí, quando eu acabei de comer, eu bebi um copo d'água. Aí, assim, de repente, me explode um choro. Eu não controlei aquilo. Me explodiu um choro e uma alegria enorme. Por quê? Pela primeira vez eu tinha vencido eu mesmo. Porque eu era um cara. Era não. Se eu não cuidar, eu volto a ser. Ignorante, sabe? Arrogante. É porque eu boto a comida em casa. Sabe? Porque o homem ele gosta de falar essas coisas, que é o provedor, né? Se não fosse eu. E comecei. Aquela alegria de ter vencido o meu temperamento. Vencido eu mesmo. Vencido a arrogância. Pela primeira vez eu consegui vencer eu mesmo. Então aquela alegria do choro foi por ter me vencido. E naquilo que eu comecei a chorar, ela me abraçou e começou a chorar também. E ela pediu perdão. E ela, naquele momento, ela falou, me perdoa, o dia não foi bom pra mim também. E aí fomos dormir. Um outro dia, quando eu acordei, era 6h20 da manhã, a casa tava limpa. Um bolinho recém saído do forno, com chimarrão, pronto, tomar chimarrão de manhã. E eu vivo um casamento abençoado, porque eu decidi promover a paz naquele ambiente. Eu sou embaixador da paz. Eu vou promover a paz. Porque a gente pode promover a guerra, ou também pode promover. É uma escolha. Uhum. Aí a pessoa fala, mas minha vida é um inferno. É o que você promove. Qual bandeira que você está levantando? Você entendeu? Então, só que para você promover a paz, é renúncia. É trabalho. É luta. Agora, ninguém quer vencer a si mesmo. As pessoas querem ser servidas, mas não querem ser servos. Isso é complicado. E isso é muito interessante, porque quando nós lemos Gálatas, nós lá tá mostrando a questão da obras da carne, a obra do espírito. E aí tem muitas pessoas que se dizem crentes, que são cristãos, pastores, bispos, apóstolos e tal. Só que quando você vai ver, agora nós falamos sobre a questão da pessoa, os frutos dela ali, você não vê esse fruto de espírito. Não condiz. É uma pessoa ignorante, igual você falou, ignorante, arrogante, prepotente, sabe? Então quer dizer, vários aspectos de carne, da carne, ira, inimizades, porfias e assim por diante. E aí você vê, então, quer dizer, um contraste, né, daquilo que se diz ser. Mas, então, nós clamamos a Deus, então, agradecemos a Deus por nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos conduzir dia após dia. Assim, tudo isso que eu te falo aqui é fruto de uma fé verdadeira. Você entende? É fruto de uma fé sincera, uma fé inteligente. Você entende? Porque por estar na frente de obra hoje e tentar transmitir, falei, meu irmão, a tua vida vai mudar, você não está entendendo, você está andando com alguém grande, com alguém poderoso. Não tem como, a tua vida não está condizendo com quem você está caminhando. Certo? Porque a pessoa, hoje, essa onda, você entendeu?
é só barulho, é piseira, é tropé. Mas o que realmente liberta é o conhecimento da palavra, é a instrução da palavra. Não adianta a pessoa. Me entristece quando eu chego no ambiente, é muita profecia, é muito, sabe, sapateio, mas quando você entra sem aprender nada e sai confuso Sim. aquilo que você ainda sabe se brincar. Então, hoje, se o povo, né, se nós, eu pego por mim, porque não estou morto ainda, tem a vida pela frente, nós temos a nossa vida. Eu a cada dia, tu tem que buscar, porque o problema do cristão, pastor, é a interpretação da palavra. É só isso. A Bíblia não foi feita um livro para ser lido. A Bíblia foi feita para ser interpretada e meditada. São duas coisas diferentes. Você entende? Porque você lê uma revista, lê algo ali, olha ali um versículo, já quero falar sobre ele. Aí a pessoa vai lá no chat GPT, monta um esboço daquilo e bererê barará, mas não consigo entender a essência que está por trás daquela palavra. Porque só vai só entender isso. Porque são 3 passos. É o conhecimento, entendimento e sabedoria. O conhecimento é quando você lê. A partir do momento que você leu, você teve acesso ao quê? Ao conhecimento. Com o conhecimento e a tua atitude, o conhecimento junto com a ação, o movimento, vem o entendimento. Você entende? O conhecimento com atitude vem o entendimento. E o entendimento com o tempo vem a verdadeira sabedoria de Deus. Você entende? Sim. Então é um processo. Então o que acontece? Tem uma frase muito clichê, não é minha, mas ela é poderosa para poder resumir isso que eu estou falando. Sabedoria é você saber, ter o conhecimento, tudo, que pepino é a salada. Né? Mas não vai colocar na salada de fruta. Acho que eu coloquei da maneira errada a frase, mas você entende o que dizer. Você que está nos assistindo. Então, o que falta muitas vezes é a prática. E a prática exige o quê? A renúncia. Então, a pessoa entra hoje na igreja. Primeira coisa que ela faz nos primeiros dias, que é feito, que estraga ela, é dar um microfone. A pessoa entra para buscar o Senhor. Aí lá dentro ela encontra algo que transfere a intimidade, transfere a verdadeira busca, porque agora não vou buscar, vou me apresentar. Aí eu vou cantar um hino, já muda todas as prioridades, já muda todo o sentido, e é o que tem hoje aí que é só escândalo, né? É um povo aí que felizmente não tem o que fazer, é só o Espírito de Deus para mudar a mente. E por essa falta de sabedoria e entendimento, são muitas heresias sendo pregadas, né? Sim. Que fogem totalmente do contexto, que pegam alguns versículos isolados ali, aplicam, e aquilo ali está distorcido, na verdade, do princípio ao qual o Senhor ele quer nos revelar e nos apresentar. Mas é bem complicado mesmo. Agora, então, nós estávamos falando sobre a questão do casamento, né? Quando você conheceu, quanto tempo, algumas coisas que aconteceram no seu casamento. E o senhor é casado hoje com a pastora Alessandra. Isso. Glória a Deus. E aí, eu te fiz aquela pergunta lá, qual que é o nome da sua esposa e dos seus filhos? Porque Deus ele sempre traz isso para mim, a questão do significado de cada nome. Isso nos revela, né? Aquilo que o propósito de Deus atrás disso, dessa união. Porque você viu que nós falamos sobre a questão do servo encontra a esposa para Isaac. Então quer dizer, e quem que arquitetou aquilo lá? Quem que colocou aquela mulher que trouxe a resposta ali para ele, para que seja aquela? Foi Deus. E eu creio que não é diferente na minha e nem na sua vida. Que o Senhor está com a sua esposa hoje, foi a qual o Senhor também, no plano dele, no projeto dele secreto, já tinha o quê? Preparado e arquitetado. Porque tem uma coisa chamada presciência, né? Que antes de acontecer, o Senhor já tinha preparado, estabelecido e para te entregar. E aí, o nome dela é Alessandra. E falando tudo nisso que foi vivido, que aconteceu, e que vocês estão juntos hoje, abençoado, eu busquei um pouco sobre a questão do significado do nome dela, da questão do significado de Alessandra. Que Alessandra, ela vem do grego, da forma feminina de Alexandre, e o significado é defensora da humanidade e aquela que protege os homens, ou o homem, né? Então, nós lemos aqui antes, primeiro, no questão
Provérbios capítulo 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? E então eu creio que é isso, tipo, não conheço, né, ela, mas por essa vivência, por este tempo e por esta amor e união que vocês têm na sua casa, eu creio que ela é esta mulher virtuosa na sua vida. Sim, ela é muito sábia, é uma mulher maravilhosa. Aham. Até porque, isso é muito importante. Quem era Pedro? Um dos principais discípulos próximos de Cristo. E o próprio diabo usou a boca dele. Você entende? Tem horas que querendo, mas eu não quero, mas às vezes Deus, o inimigo nos usa para poder atacar nossa esposa. O inimigo usa a esposa para nos atacar. Porque na hora da ira, ele te dá brecha. Nessa brecha ele estimula, porque Pedro ali, o próprio Jesus repreende Satanás na boca dele. Sim. Então ele tem que ter muita sabedoria, porque quando Deus nos traz uma pessoa, é a pessoa de Deus. Mas às vezes no momento de uma falha, de uma ira, ela vai dar uma brecha. E na hora dessa brecha, nós temos que ter discernimento espiritual para saber lidar com aquilo da maneira espiritual e não natural. Senão você vai lutar contra carne e sangue e a batalha está em outra atmosfera. No espiritual. Isso. Ela é uma mulher maravilhosa, muito sábia, uma boa mãe, uma boa... Não tem o que falar. Glória a Deus por isso. Eu vivo um casamento extremamente abençoado. Uma benção. E aí, com esta união a qual o Senhor lhe apresentou a pastora Alessandra, vocês têm então 3 filhos. Isso. 3 filhos. Era para ser 4, né? Uhum. Aí um morreu. 3 filhos, então. Breno, Isaac e Elisa. Isso. Glória a Deus. Aí eu fui buscar também um pouco desse significado de cada um destes frutos que veio através dessa mulher virtuosa do Senhor também, desse casamento que eu creio que o Senhor tem unido vocês por esse grande propósito. E aí vem então o Breno. O Breno, ele deriva do nome dos celtas, Brenos, usado por líderes e guerreiros antigos. E o significado de Breno, olha que interessante, e aqui eu profetizo sobre esse significado, sobre a vida dele, do Breno, que o significado de Breno é chefe, líder, príncipe e rei. Então, da mesma forma que o Senhor é um grande líder, um grande homem de Deus, um chefe, tanto da empresa e um chefe de família, né? Eu creio que... Porque antes, na Bíblia mesmo, tem essa questão, né? De dar o nome aos filhos de segundo aquilo que eles queriam que fosse, né? Sobre ou o contexto, ou se não, um profeta. Do nome. Então, quer dizer, você já tinha buscado sobre a questão dos nomes deles? É muito tempo, mas não lembrava. Então, quer dizer, eu creio que o Senhor, vocês aí, né? Pastor Paulo Machado e pastora Alessandra, porque já tá vivo, tá lá, nasceu, né? Tem quantos anos aí agora, o Breno? Tem 13 anos. 13 anos. Um grande futuro chefe, líder, príncipe, que é filho do rei. E nós somos filhos de quem? Do Senhor, que é rei dos reis. E ele fala que nós seremos, né? Levantado para uma grande nação. E se nós estamos aqui, o Senhor, ele te colocou, né? Essa autoridade, esse conhecimento, tanto na área espiritual, quanto na área profissional, para ser um grande líder, um grande homem de Deus. E eu creio, então, que o Breno vai, né, na mesma linhagem aí de chefe, líder, e vai estar na frente de algo grande e poderoso também. Amém. Tem o nosso querido Isaac, né? Isaac vem do hebraico, e o significado dele é o quê? Ele ri ou riso. E aí, eu creio, eu não sei qual foi o contexto, né, da gravidez, quando vocês... Isaac é o filho da promessa. Uhum. É o filho depois da cura, uma nova fase em nossa vida, né? Então, eu não sei qual foi o momento, né, que vocês estavam passando e vivendo, mas eu creio que que ele veio para quê? Para trazer alegria. Sim. Para trazer felicidade, para, né, porque, igual eu falei, nós temos os momentos na nossa vida de choro, de tristeza, ou algo do tipo assim, mas eu creio que Isaac foi lançado e trazido na vida de vocês para trazer o riso, para trazer a alegria dentro da casa,
dentro da família. Você vê que aconteceu na vida de Sara, né? Gênesis capítulo 6, ou capítulo 21, versículo 6, fala assim: Sara disse: Deus me encheu de quê? De riso. Então eu creio também que foi dessa mesma maneira. Que quando o Senhor concebeu para a pastora Alessandra, para vocês, Isaac, foi isso que o Senhor veio querer trazer e entregar Glória a Deus. para a vida, para a família de vocês, um riso, uma alegria, um algo extraordinário da parte de Deus. E aí temos também a Sara, né? Elisa. Elisa. E Elisa. O nome tem na origem também no hebraico e carrega um grande significado profundo e espiritual. Vem do hebraico Elizabeth ou também Elisha, né? Que o meu hebraico não é muito bom, mas vamos lá, o significado é o que importa. Que Deus é a salvação. Deus é a abundância e Deus é a minha promessa. Então, eu creio também que o quê? Que quando o Senhor enviou ela, é com uma grande confirmação de que, Uma nova fase, de que Deus é a salvação para cada filho meu ele corresponde a uma fase, né? o momento de vida, período, período, casamento, né? Tudo. Glória a Deus. Então, veio trazer então o quê? Salvação, abundância e minha promessa, a promessa, realizar algo, a promessa que Deus tinha feito talvez antes e veio entregar para casa, para a família, em nome do Senhor Jesus. Sobre a questão, pastor, até mudando um pouquinho da água para o vinho, o Senhor diz que passou um período de enfermidade. Sim. E o que aconteceu verdadeiramente e como foi esse processo na sua vida? Assim, eu com 24 para 25 anos de idade, eu era gerente de pós-venda de um grupo concessionário muito grande aqui em Cuiabá. Eu, nessa idade, eu ganhava um salário exorbitante, né? E eu tava já tudo se organizando para eu ir para os Estados Unidos, para poder continuar naquela linha, naquele segmento. E de repente eu sou diagnosticado com a falência dos rins, falência múltipla dos rins. Meu Deus. E aí, dentro de 6 meses, eu tinha um patrimônio, ganhava muito bem. Em 6 meses eu perdi tudo, né? Chegou num ponto que eu vendia pocã, abacaxi, melancia nas esquinas, que tem essas barraquinhas, passando fome em casa e na hemodiálise. Quando veio a doença, eu entrei em depressão, pedi conta da empresa. Meu patrão falou: pra que pedir conta? Você não pode sair, você é um destaque aqui dentro. Só que eu tenho tanta depressão por causa da enfermidade que eu acabei pedindo conta, perdi todos os meus direitos. E acontece que daí, por aquela loucura, aquela paranoia, comecei a fazer isso e chegou no fundo do poço, né? Aí nesse fundo do poço eu tava vendendo fruta na rua. Aí chegou um dia que, vou bem resumir aqui porque é muito comprido o testemunho, mas chegou um dia que minha esposa estava comendo arroz puro com farinha temperada ali no Tijucal, setor 4. A gente morava ali perto da rua da feira, terça-feira. E eu indo para hemodiálise, eu estava sem ar, porque sem os rins você não urina. E o corpo retém um líquido. E aí quando o corpo retém um líquido, ele vai pro pulmão. Aí dá edema pulmonar e você fica sem oxigênio. Eu comecei a ficar sem ar. Eu corri para a clínica para poder fazer hemodiálise. E quando eu cheguei lá, não tinha espaço, eu já querendo desmaiar, sem ar. Deixei o carro na frente, pegando um pedacinho só da faixa amarela, do meio-fio. Entrei para dentro, com 1 hora sentado na cadeira de hemodiálise. Entra um amigo meu lá dentro e fala: Fábio, acabaram de levar guinchada a sua picape que você tinha. Eu tinha uma picape em estrada. Velhinha, mas era o carro que tinha para trabalhar. E os coisinhos que eu tinha pra fazer um dinheiro tava lá em cima. E levou tudo. Aquele carro era cheio de problema, documentos, tudo. Então eu sabia que eu não ia recuperar o carro mais. Eu não tinha dinheiro para vir do Hospital Geral do Centro até no Tijucal. Não tinha passe. Com a roupa tudo rasgada, tava trabalhando. Eu ia ter que vir de a pé. Meu Né? Deus.
E aí, naquele mesmo dia, minha esposa, naquela situação, em casa, dois aluguel atrasado, energia para cortar, não tinha mais comida em casa. Eu me senti um derrotado, porque o homem, ele se sente, né, um derrotado nesse sentido. E aí, naquele dia, eu decidi tirar minha vida. Falei, chega, não quero viver mais, é muito sofrimento. A hemodiálise em si, ela é muito sofrimento, fora o que eu tava passando, porque eu fali completamente. Eu falei espiritualmente, eu falei emocionalmente, eu falei financeiramente, saúde, tudo. Fui fundo do poço. E quando eu fui me suicidar, caiu um vídeo no meu colo, no celular. E quando eu vi aquele vídeo, o homem de Deus que estava ali falando, ele disse algo muito Poderoso. poderoso que entrou no meu coração. Eu falei, isso eu nunca tentei. E eu falei, eu fechei o olho, Jesus, se tu existe, se tu funciona, e a partir de hoje, for mudar a minha vida, enquanto houver fôlego nos meus pulmões e sangue correndo na minha veia, eu vou te buscar com todas as minhas forças. E naquela hora, simples oração, de maneira que eu sabia orar, eu rezava, né? E naquela hora que eu falei aquilo, me explodiu um choro naquela cadeira de hemodiálise, e ali eu fui curado da diabetes, pressão alta, eu tinha tudo, diabetes, pressão alta, colesterol, fui curado. Na que eu saí da cadeira, uma mulher, que era uma enfermeira, parou assim, do nada, falou, Fábio, ó, toma R$10, quero dinheiro pro passe. E resumindo aqui, porque é muito grande, tem muitas coisas, né? Mas daquele dia até agora, minha vida tem feito com Cristo só subida. Glória a Deus. E então, igual o senhor falou, o senhor faliu, tentou te tirar a sua vida, mas quando o senhor viu aquele vídeo e falou, mesmo um modelo simples, mas falou de um modo direto e concreto com Cristo, a vida... Por que eu dou muito valor para um podcast igual a gente está aqui agora? Né, eu parei eu estava agora atendendo cliente, parei tudo lá para vir aqui, né, nesse podcast. Por quê? Porque eu sei que um vídeo desse pode salvar alguém que pode estar prestes a fazer uma besteira. Um celular me salvou. Um videozinho mais simples do mundo. Naquele tempo, que esse pocket. Uhum. Então, para você ver. Então, que eu possa abençoar, investir. Porque eu sei que isso é um instrumento. Tanto do bem quanto do mal. Mas eu sei o poder disso, aonde chega isso. Porque tem pessoas nesse momento que estão dentro do quarto, trancada, ninguém tem acesso a ela. Mas um vídeo desse tem acesso a ela através do celular. Glória a Deus. Que pode mudar a vida dela. Então eu creio que é uma grande obra. E é esse que é o nosso objetivo, porque, igual o senhor falou aí agora, tem muitas pessoas que estão passando por esse período de luta, de enfermidade, e as coisas estão tão ao contrárias contra a vida dele, negativamente falando, que ela tá querendo já, igual o senhor falou aí, tirar a própria vida, pensando em dar cabo da vida. Mas através deste programa, através desta mensagem, minha querida e meu querido irmão, o Deus ao qual nós servimos, o que fez um milagre na minha vida, que fez um milagre também na vida do nosso pastor querido Fábio Machado, ele vai fazer, ele pode fazer na sua vida. Só que a Bíblia fala com uma coisa assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos falando com fé e convicção aqui, que Deus ele é poderoso e fiel para cumprir e fazer todas as coisas na sua vida. Então eu gostaria muito de que você abrisse a sua mente e abrisse o teu coração, porque por mais que você esteja passando por lutas e dificuldades na sua vida, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então eu gostaria de liberar para a sua vida que a partir deste momento que você parou aí para dar ouvido, não à voz do pastor Alex, do pastor Fábio Machado, mas dar ouvido à voz de Deus, porque podcast falando da palavra do Senhor. Você vê que nós trazemos Bíblia, trazemos versículos e trazemos o quê? A confirmação daquilo que está escrito e relatado na Bíblia. O Deus que nós servimos, ele é fiel para fazer muito mais do que eu e você imaginamos. Então Deus, ele vai mudar a tua história, o teu cativeiro, e vai fazer com que o choro de tristeza se transforme em choro de alegria. Da mesma forma que o seu pastor Fábio falou o quê? Explodiu-me um choro. Não foi? Um choro. Você vai chorar. Mas você vai chorar de alegria pelaquilo ao qual o Senhor vai operar e realizar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Então,
O Senhor passou pela falência, passou pela enfermidade, mas o Senhor, ele transformou. E aí, então, quer dizer, do homem que estava na esquina vendendo pocã, com um carro rebocado. E eu gostaria, então, agora de qual foi este giro, esta mudança qual o Senhor fez na sua vida, tanto espiritualmente e também financeiramente falando. Saí daquela cadeira, né? Fui para casa. Cheguei em casa, comecei a ler Bíblia. Porque da maneira que eu estava falido, né? Em todos os sentidos. Com o emocional abalado. O que eu pensava? Se eu entrar em qualquer igreja de crente aí, o pastor com aquela fala mansa dele vai me levar. Então eu fiquei uns 4 meses em casa lendo a Bíblia toda, lendo, estudando. E dentro da concessionária, a gente, com os americanos, eu aprendi uma técnica de aprendizado acelerado. Eu usei tudo aquilo que eu sabia em cima da palavra. Então, dentro desse processo, logo na segunda semana, na madrugada acabou o leite do meu filho, querendo mamar. Aí quando amanheceu o dia, eu pensei, eu vou na vizinha pegar uma caixa de leite emprestada para eu poder, né, fazer pro meu filho aqui, o Breno, só tinha o Breno naquele tempo. E quando eu saí da porta, morando no Tijucal, setor 4, saí da porta da sala, saindo pra. Tinha um corredor até chegar no portão. Quando eu comecei a andar, o que eu pensei? Ô vizinha, me empresta uma caixa de leite, depois eu te devolvo. Agora fala pra mim, qual que era a verdade? Eu não tinha como devolver, eu não tinha trabalho, eu não tinha renda, o carro estava preso. Como que eu ia devolver esse dinheiro? Não tinha nem percepção de entrada de dinheiro. Era mentira, então. Porque às vezes o homem ele não quer mostrar a fraqueza, ele quer sair por cima, ele quer mostrar que, mesmo estando fudido, lascado, ele quer mostrar. E isso, quando você vive uma vida dessa, tá vendo a mentira e Deus não tá contigo. Tem muitas pessoas que Deus não tá com ela acha que tá, porque ela vive uma vida de mentira, um faz de conta. E quando eu comecei a andar naquela calçada, na hora que eu pensei isso, me veio um versículo que eu tinha lido recente naquela manhã. Falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o processo. Que Jesus é o caminho, todo mundo sabe. Só que nesse caminho tem o quê? Tem um obstáculo. Nesse caminho tem um crivo. Nesse caminho tem um filtro, tem uma peneira, tem uma porta estreita. Pra você alcançar a vida. E qual é a vida que Cristo tem para nós? A vida de abundância, a vida de prosperidade, a vida abençoada. Só que muitos não conseguem acessar a vida porque não conseguem passar pelo caminho, no crivo da verdade. Porque viver a verdade dói. Toca no ego, toca no orgulho. E muitos sustentam a vida mentirosa, amaldiçoada, porque prefere mais a reputação dos homens do que ser aprovado por Deus. Correto? Sim. E naquele momento veio aquilo na minha cabeça. Falou assim, não é verdade isso. Certo? Não é você falar que vai devolver. É você pedir. Fala, vizinha, a verdade é o seguinte. Meu filho não tem leite. Eu não tenho dinheiro para comprar agora. Não tenho dinheiro previsto para entrar de lugar nenhum. Se a senhora puder me dar uma caixa de leite. Se a senhora não quiser dar, mas o dia que Deus permitir que entrar, eu te devolvo. Essa era a verdade. Sim. Só que ninguém quer sair por baixo com o vizinho. Apresentar a real situação. Aí quando eu comecei a andar, eu cravei no meu coração. Falei, Deus, que eu seja envergonhado. Que lá eu me sinta humilhado. Que a vizinha, a partir de hoje, comece a me ver como um derrotado. Mas eu vou falar a verdade. Eu vou pagar o preço. Porque essa é a verdade. Não vou andar mais na mentira. Quando eu comecei a andar, que eu tava chegando no portão, pastor Alex, encosta um carro na frente de casa. Tinha um cara que me devia mais de 8 meses. Eu tinha já sabe, você tem uma pessoa que você quer tão... Abriu mão. Ela não é cega. Você descarta ela. Quando eu cheguei no portão, ele encostou o carro desse rapaz. E ele falou bem assim pra mim. Ô, Fábio, tava te caçando, rapaz. Me entrou um dinheiro aí e Deus me incomodou pra vir te pagar aqui. E era quase R$500. Você entende? Aí ele me deu aquele dinheiro, eu olhei aquilo. Falei, amém, obrigado. Fui embora. Aí fui no mercado. O que Deus me falou aquele dia? Meu filho, se você andasse pela mentira, você ia voltar só com uma caixa de leite. Envergonhado. Não, se tu fosse na mentira, você ia voltar só com uma caixa de leite. Sim. Mas tu andar na verdade, você volta com a compra. Você volta
a abundância que eu tenho para a vida de todo mundo. Aleluia. Eu não faço acepção de pessoas. Só que as pessoas não conseguem passar no crivo da onde? Da verdade. Da verdade. Porque a verdade ela dói. Ela mexe com... Ixi. E quem se dispõe a nascer para Cristo, morrer a si mesmo? Não consegue. Esses crentes hoje que sustenta essa coisa da derrota é porque é um cara que vive na mentira. Sabe, eu desafio qualquer pessoa a viver o verdadeiro evangelho. Se a vida não muda, muda, não tem, eu desafio. Eu passo meu carro pro nome, eu desafio a pessoa a viver o verdadeiro evangelho se a vida dela não é transformada. Eu tenho testemunho nesse sentido. Eu estava em Santa Catarina morando e todo final de mês o que vinha de auxílio doença, por causa, não dava para passar um mês lá, porque lá o custo de vida é muito caro. Minha sogra vendia pão aqui em Cuiabá para mandar uns 50, 100 reais, que ajudava a completar o mês lá. E aí tem aqueles meses cumpridos, acho que é de 60 dias, e acabou a comida. Eu tava em casa, não sabia o que fazer. E Deus falou comigo bem assim, vai no mercado. Falei, como? Eu não vi voz de Deus não, senti. Sim. Deus falou comigo, vai no mercado. Pastor Alex, eu montei no carro, fui no mercado. Cheguei no mercado top, cidade de Indaial, Santa Catarina, numa sexta-feira. 2h30, 3 horas da tarde. Entrei no mercado. Aí na hora eu falei assim, bota tudo que você precisa no carro. Eu comecei a colocar. Forte. Você entendeu? Quando eu tava chegando, eu terminei, que eu comecei a ir pro caixa 5. Quando eu tava caminhando pro caixa 5, comecei a tremer. Falei, se esse trem não passar, não tô vendo, ninguém tá se aproximando de mim aqui pra dizer que vai pagar, porque ele começa a maquinar as coisas. Aí o que eu pensei na hora, pastor Alex? Se não der nada naquele caixa, que Deus não fizer nada, eu vou bater a mão no bolso assim, esqueci lá no carro a carteira. Nunca mais ninguém me vê aqui, não tem? Não que eu maquinei isso, falei, se não der nada aqui, eu vou bater a mão no bolso. Tá lá no carro a carteira. Ninguém me pega mais, não tem? Quando eu pensei isso na hora, falou Espírito Santo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que era a verdade? Se Deus não fizesse nada ali. Ô, dona do caixa, me desculpa. Eu achei que Deus falou pra mim botar as coisas aqui. Até peço perdão pelo constrangimento, eu vou voltar e botar todas as coisas no lugar. Porque essa é a verdade. Achei que Deus falou e Deus não falou nada. Então eu estava disposto ao que? Ao ser verdadeiro e até envergonhado, se fosse a questão de não acontecer nada. E disposto, não, eu vou passar vergonha, que riem de mim. De louco. Pode falar o que quiser, mas a verdade é essa. E quando você treme assim, que eu firmei, que sem escolha d'água na hora. Porque é se confiar em Deus. Essa é a confiança em Deus. É o Deus que se manifesta. Quando eu encostei no caixa, acendeu a lâmpada vermelha. Pum. Então o som do mercado. Sorteio relâmpago do mercado top. Tudo que o Caixa 5 comprou ganhou. Meu Deus. Aí eu só chorava. Aí comecei a passar as coisas. Aí veio a moça, qual que é o seu nome, moça? Falei, Fafá. Nem saiu, Fábio. Sabe? E Deus fazendo. Porque andar com Deus é vitória. Só que na hora do processo, na hora da batalha, impera o desejo da carne, impera as prioridades da carne, e as pessoas não conseguem romper só por causa disso. Meu Deus. E aí eu falo, então, o extraordinário de Deus, né? Quando nós damos ouvido à voz de Deus, sensível à voz de Deus, e o quê? Pastor Alex, eu ganhei 4 carros de Deus. Carro assim, que o cara chegar assim e falar, Deus mandou te dar. Eu só entendi. Só que antes do milagre tem um processo. Teve os processos que eu estou contando aqui. Sim, da verdade. Você entende? Então, tudo na palavra de Deus é condicionado. É uma condição. Se a pessoa não observar a condição, ela vai viver iludida que ela tem uma promessa, porque Deus não vai fazer. Deus não vai quebrar princípio para poder dar privilégio para ninguém. A Bíblia mesmo fala, se vós estiverdes... ouvides a minha voz, né? Uns crentes emocionados nessa geração agora, porque eu tenho promessa, e porque promessa, eu fico só olhando assim, falei, minha irmã, meu irmão, saiu mais de 3 milhões com uma promessa para entrar na terra que manava leite e mel. Mas por causa da murmuração, por causa da infidelidade, só 2 entrou.
que houve um novo espírito nesses homens. Então, a promessa não garante. A promessa ela é um combustível que nos dá esperança para continuar lutando. O que nos mantém de pé é a esperança que vem através da promessa. Sim. Mas não garante. O que vai garantir é nós observarmos a palavra de Deus, obedecer ela, aí Deus. Porque na obediência você chama a atenção de Deus e Deus se manifesta. Isso é poderoso. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Para quem está doente, quer que seja acrescentado saúde. Para quem está sem dinheiro, que seja acrescentado dinheiro. Para quem está sozinho, acrescentado um companheiro ou uma companheira. E não importa em que área que a pessoa precise Sim. ser acrescentado. A receita para todos, ela é única. Buscar. Qual é a receita? Qual é a condição? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino e justiça são coisas quase parecidas, mas há um abismo entre elas. Porque primeiro é prioridade. O homem ele é conhecido pelas prioridades. Porque muitas vezes você vai se tornar um tanto faz por aqueles que você tanto fez. Isso é fato. Porque você priorizou pessoas erradas. Deus permite, às vezes, e é para provar o coração do homem. Deus não queria Isaac. Deus queria ver onde estava o coração de Abraão. A pessoa está para sair para ir para a igreja ou para uma oração. Aí chega uma visita bem na hora. Aquele primo de longe, aquela pessoa que ela tem tanto afeto. Naquela hora Deus está permitindo ela ser provada. Você vai me honrar indo para minha casa? Quem que você vai ou você vai honrar essa pessoa? E aí muitos têm honrado os bens materiais, têm honrado os homens, têm honrado a ganância. E aí ela é desaprovada. E aí fica lá. Frustrada. Se vitimizando, porque é o pastor, porque é o bispo, porque é a irmã. Sempre tem um culpado na vida dela. Mas ela não consegue ver que é as escolhas dela que fazem a diferença. Porque em Gálatas diz, né, de Deus ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar coisa ruim, mas também se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. O senhor entende? Sim. Eu sou um homem extremamente da fé. Eu sou assim, eu sou da fé. O senhor entende? Em todo sentido. Eu entendo todo o processo. E eu sei que Deus, ele não age. Deus, ele reage. Ah, Deus não vai fazer. Esquece, Deus não faz. Deus ele vai reagir à tua fé. Porque tá tudo feito, pastor Alex. Sim. A cruz, Jesus já veio, tá tudo prontinho. A mesa tá posta. Tá tudo pronto. A nova aliança, Deus reage. Deus não age mais. Na antiga aliança, Deus, ele agia. Direcionando, instruindo, falando. Mas na nova aliança, com o Espírito Santo, Deus ele reage. Aí as pessoas ficam lá com os braços cruzados, esperando. Ah, o dia que Deus quiser, Deus muda minha esposa. O dia que Deus quiser, Deus muda o meu marido. Não vai mudar, descansa teu coração. O povo usa muito aquele Salmo 40. Tu tem que agir na fé. O que é agir na fé? Jejua por ele, muda o comportamento, começa a plantar amor, sabe? Trata diferente, leva um copo d'água, faz uma comida diferente, sabe? Procura ser o quê? Diferente. Pra mulher que é... Tem bom ânimo. Pra mulher que é sonsa, que é muito assim, porque tem mulher que é sonsa demais com o marido, é uma escrava. Parece que idolatra o cara. Ela tem que mudar, ela tem que se posicionar, falar, expressar. Pra mulher que é muito braba, ela tem que calmar. Tem cara que é muito sonso, é um bananão dentro de casa. Mas tem cara também que é muito ignorante. Quando Jesus fala do sal, o sal é um equilíbrio. Muito sal não presta e sem sal também não presta. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, medida certa. há uma medida, há a temperança, né? Que é o nem muito nem pouco. Porque se tu for muito fraco, ela monta não ser. Se tu for muito forte, ela não te aguenta. Então, o próprio Espírito Santo guia a pessoa a ser uma pessoa ponderada, uma pessoa madura, assim, entendeu? O que é o fruto? Esse fruto é poderoso. E é o que mais tem feito, né? Cantores, pregadores, que tem tudo para crescer, uma boa palavra, uma boa música, mas não consegue romper, vive aquela vida desgraçada. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver o fruto da mansidão. O que é mansidão? Mansidão, em outras palavras, pastor Alex, é a sua força controlada. Digamos lá, um cavalo na fazenda. Muito bonito, forte. Mas se não conseguir domar ele, qual é a serventia que tem pro dono da fazenda? Só pra bonito. Ninguém quer, porque só dá trabalho. É. Ninguém quer, porque só dá trabalho, só incomoda, dá despesa. E aonde vai problema. Mas um cavalo manso,
que tem a mansidão, ele é útil no campo, é útil na lavoura, é útil na condução. Então, quando o homem ele é forte, ele é forte no louvor, é forte na pregação, mas ele é manso, ele consegue ser útil na obra. Ele não quer ser mais nem menos, ele faz o papel dele que Deus colocou para fazer. Quantos nós conhecemos que é cantor, que é pregador, mas igreja nenhuma presta para ele? Por quê? Porque o ego, o orgulho Sobressaiu. ninguém quer. A pessoa só suporta ela o tempo de conhecer ela. Conheceu ela, não, peraí, deixa eu cortar esse cara aqui, porque deixa que Deus cuida dele, mas eu não vou. Você já passou por isso? Sim. Teve pessoas que você viu ali, se conectou com ela, mas ao próprio Mas tempo. quando você teve Conhecimento. intimidade, Não, eu te quero. Sai perto desse cara aí. Você entendeu? Então, o que é isso? É a mansidão. Quantas cantoras? Então, é complicado, sabe? É um assunto meio profundo. Mas assim, todos os frutos do Espírito Santo nos capacita, nos habilita para acessarmos as promessas, para sermos mais que vencedores. Realmente, não só narrativa, mas ter uma vida realmente de vitória. sim. E é igual eu tenho muito comigo que a questão quando o próprio Cristo fala o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso. Então quer dizer, e muitas pessoas têm se perdido nisso, é igual eu falo que antes não era nada, mas depois ganhou um pódio, ganhou um altar aí, né? Uma mídia, uma fama, ou algo do tipo, A pessoa ela quer se sobressair, começa a humilhar os outros, desfazer dos outros. Igual nós estamos aqui no podcast falando a palavra do Senhor, comparando com os demais aí, em questão de visibilidade. Porque eu vou falar bem a questão. Eu vejo podcasts aí que tem milhões de seguidores ou inscritos no canais. Só que quando eu vou dentro de querer buscar um conteúdo agradável ou algo que me sirva, sabe? Como falar, poxa, aquilo ali foi útil para mim. Eu acabo me decepcionando. Mas às vezes eu me pego assistindo o meu, não querendo ser melhor do que ninguém, porque como eu falei, manso e humilde, humildade. Mas às vezes eu pego o nosso podcast aqui e eu coloco ele lá com toda a simplicidade, com toda a humildade. Eu mesmo me emociono, porque às vezes eu vou lá para ver como é que tá, fazer um feedback, como é que foi, poxa, isso aqui foi bem legal. Eu recebo as próprias palavras que estão sendo pregadas ali mesmo. Eu me ponho no lugar de ouvinte, como que o povo tá vendo? E eu recebo até porque, igual eu falo, às vezes eu preciso de uma pessoa que prega ou profetiza para mim e eu não encontro. Mas às vezes eu vou sentar e assistir até o nosso próprio podcast lá e eu falo, ó Deus, usando eu para falar para mim mesmo aqui, ó. Poderoso. Então eu me alegro porque eu vi a palavra que foi lançada aqui neste programa, nesse podcast, e eu vejo então que ela tem força, ela tem poder, ela tem unção, mas aí na questão do quê? De utilidade, igual nós falou aí, ó. Utilidade, ser algo o quê? Útil, agradável, poderoso, que vai transformar a vida da pessoa que está lá do outro lado. Então hoje nós somos simples, somos humildes, somos pequenos, né? Igual Davi fala, o menor da casa de meu pai. Só que eu peço para Deus o quê? Que eu creio primeiro, eu creio que este podcast ele vai expandir, ele vai crescer, ele vai alcançar. Tem testemunho aqui que chega para nós de lá do outro lado lá. Pessoas falam assim, pastor do céu, eu estava assistindo seu podcast e eu recebi aquela palavra lá. E eu vou falar para você, e eu peguei ela para mim e aconteceu coisa na minha vida aqui, ó. Glória a Deus. Então, quer dizer, e esse é o maior objetivo. De trazer... Igual eu disse, né? Eu mesmo, um vídeo desse pode... Então, é de alcançar o objetivo do quê? De alcançar vidas através da palavra de Deus. Então, ela falou, hoje nós somos pequenos, tudo, só que eu creio que vai chegar o dia que vai ser o quê? A chave, ou o quê? A explosão. Puf! Podcast falando a palavra do Senhor, subindo aí, disparando em audiência, disparando em seguidores, disparando em inscritos e ganhando mais visibilidade. Só que o que eu peço para Deus? Que nunca aparta de mim o quê? O teu espírito. A mansidão, a paz, a humildade. Porque nós sabemos, eu sei de onde Deus me tirou, de onde Deus me resgatou, de quem eu era e hoje de quem eu sou. E aí eu creio então que o quê? Que por mais que, né, porque para Deus não há limite dele fazer pela nossa vida. A Bíblia fala lá sobre a questão de Malaquias 3:10, se eu não derramar sobre a vida sem medida
derramar sobre a tua vida sem medida. E as bênçãos de quando nós agimos, igual você falou aí, na verdade, com amor, com carinho, com dedicação, e na verdade, Deus ele faz na nossa vida muito mais do que nós até esperava. Só que é isso que eu falo para Deus, Pai, seja feita a tua vontade, mas por mais que eu chegue aonde eu nunca nem esperei chegar, que o Senhor nunca tire de mim, eu nunca perca a essência da paz, da humildade, da simplicidade, porque eu sei de onde vim, de onde que Deus me tirou. Então quer dizer, eu quero continuar sendo útil a todas as pessoas e humilde com quem quer que seja. Porque Cristo mesmo ele falou o quê? Se assentou com pobres, com pecadores, com pessoas de má fama, mas sempre manteve quem ele era. Então, e é isso que eu peço para Deus, que eu nunca deixe de ser, independentemente da questão financeira, da questão de posição social, que o Senhor, né, eu continue sendo sempre quem? Essa pessoa simples, humilde. Não perca a tua essência. Né? Essência, que é muito valioso para nossas vidas. E nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, só que eu gostaria de tudo que o senhor disse. O senhor trabalha com o quê? Porque nós falamos aí sobre a questão de falência, desespero, desesperança, mas quem que é hoje? Vamos lá, para nós finalizar aqui com chave de ouro. Quem que é o Fábio Machado? Como que é seu nome? Fábio Rodrigo Machado. Fábio Rodrigo Machado, aquele homem que veio do interior, que, né, foi criado na casa de famílias, de familiares, que depois perdeu tudo na vida, faliu. Quanta empresa? 7 empresas. 7 empresas falidas. 7 projetos que você... Não é falir, é falir mesmo, Falir, não é fechar. Porque falir você fica devendo agiota, você fica devendo parente, você pega a carro dos outros e pendura. Então é... Quando eu falo falência, é falência. Falência mesmo. Não é você abrir um mercadinho ali, não quero mais, você vai lá e fecha. Uhum. É você chegar num momento que você não consegue mais contornar a situação e você perde tudo. Então, esse homem que estava falido, com tudo desestabilizado, e hoje com o poder e as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Quem que é Fábio Machado, aquele que deu a volta por cima e que foi abençoado por Deus? Olha, em Deus eu sou mais que vencedor, né? Sou filho amado, sei que Ele me ouve, isso me alegra muito. Mas eu me tornei um homem muito próspero quando eu passei a obedecer a palavra de Deus, no contexto. Isso é meio complicado porque o tempo aqui é curto, não tem como se aprofundar. As pessoas podem até me interpretar errado. Mas Deus quer que nós não tenhamos dó de ninguém. Dó é um sentimento. O diabo opera no sentimento. Então o diabo usa o sentimento para aprisionar as pessoas ou até levar ela a agir na desobediência, achando que está fazendo algo que agradava a Deus. Você entende? Deus quer que nós tenhamos compaixão. Compaixão andando paralelo com dó. Só que compaixão te gera uma ação. O dó você carrega a pessoa. O dó você tira daquilo que não era para tirar para dar para essa pessoa, certo? Então, quando eu comecei a ser lapidado por isso, lá no começo, na 8ª empresa que Deus me fez eu entrar, peguei essa empresa falida, né, lá no distrito, devendo tudo, mas eu assumi na coragem e obedecendo rigorosamente os princípios da palavra de Deus. Uma das coisas, pastor Alex, dentre várias que for falar aqui, a Bíblia diz que eu sou o Deus que criou o peso e as medidas. Está em Provérbios. Eu sou o Deus que criou os pesos e as medidas. E eu tenho abominação de quem usa 2 pesos e 2 medidas. Então, toda vez que você usa um peso diferente de uma pessoa para outra, aos olhos de Deus, você se tornou abominável. O que o dó, o sentimento faz? Se vier o Alex, que é o meu pastorzão aqui, para arrumar o problema dele, eu vou cobrar um preço mais barato. Mas se vier o cara de fora que eu não conheço, eu vou cobrar um preço mais caro. Se vier o fulano, eu nem cobro. Quer dizer, para cada pessoa a gente tem um peso. E quando a pessoa ela anda nesse caminho, ela se torna aos olhos de Deus abominável. Ela traz para ela mesma a pobreza para a vida dela. Você está entendendo? Fazendo acepção de pessoas. Sim. Porque o diabo te induz você a pecar sem perceber que está pecando. É igual está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, né? Contra a igreja de Pérgamo. Algumas coisas têm um pouco contra vocês, que alguns têm seguindo os ensinos que Balaão ensinou a Balaque. E é isso.
E aí eu comecei a entender. Eu comecei a fazer o quê? Tabelar, estipular. Seja para o meu pai, seja para o Prefixar vizinho, bem. seja para o que for. Não importa. Essa é a medida, esse é o peso. O mesmo que dá em Chico, dá em Francisco. Ah, mas não pode cobrar, então eu dou. Mas ter balança diferente, não. E a partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Porque eu fechei essa porta que o diabo tinha acesso. Você entende? Então, quando você começa a aprender a andar com Deus, para ter uma verdadeira vida de resultado, ele começa a te guiar por caminhos que vai contra os seus próprios princípios. Quantas pessoas estão na igreja cheio de coisa assim, porque tem que ajudar o irmãozinho, porque tem. Às vezes, Deus está num processo que aquele irmãozinho tu quer atrapalhar o que Deus quer fazer. Eu tenho um testemunho muito forte em cima disso. Eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, qualquer pessoa que vier aqui eu vou ajudar. Mas ela tem que falar a palavra secreta. Aí eu criei uma palavra secreta. Se essa pessoa falar a palavra secreta, eu sei que é para ajudar. Você entendeu? E nesse momento, chega um rapaz, né? Eu estava em oração, chega um rapaz. Ô, Fábio, rapaz, tá para cortar minha energia lá em casa. Sabe, a energia dele era coisa de 300 reais, pagar tudo. Botava em dia a energia dele. Eu tava com quase 5 mil no bolso, tudo em nota. E ele falando que precisava do dinheiro para poder ali pagar energia. E eu doido para ajudar. Ele falou, não, rapaz, o que é 300 pila para quem tá com dinheiro, né, 5 mil na conta, no bolso aqui. E aí, quando eu comecei, eu segurei esse cara quase 1 hora conversando. Puxando conversa. Para ver se ele falava a palavra-chave. E ele não falou. Passou lá, eu fiquei perturbado. À noite eu não dormi. Falei, que raio de crente que eu sou. Crente frouxo. Na minha frente que passou precisando e eu não ajudei o cara. E eu fiquei indignado com aquilo. Aí no outro dia, de manhã, eu saí procurando ele. Falei, cara, eu vou pagar tudo pra ele. E vou dar, não vou nem prestar, não. Aí quando deu umas 9h30 da manhã, eu achei ele. Falei, é isso, menino. Bom, Fábio. E aí deu certo lá. Falou, rapaz, eu nem te conto. Falei, conta o quê? Pensei, deve ter cortado a energia dele. Né? Aí eu peguei. Aí ele me contou. Falou, rapaz, ontem você era o meu último recurso que eu tinha pra ir. Quando você não pôde me ajudar, que você não tava podendo ali, só sobrou uma pessoa. Eu tava 2 anos sem falar com ela. Um irmão meu, eu sei que ele tem. Só que no almoço que teve há 2 anos atrás na família lá, né, quase foi pro soco. E por causa dessa discussão lá, nós estamos 2 anos sem se falar. Se ele tá na casa de mamãe, eu não vou. E se eu estiver lá, ele não vai. Mas ontem, por causa da situação, eu me obriguei a descer do salto, ir lá falar com ele, pedir perdão. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, nós se abraçou, nós chorou. Pô, Fábio, ele pagou uma energia e me fez a compra ainda. Glória a Deus. Você entende? E aí, na hora que eu saí dali, Deus falou comigo, tá vendo, meu filho? Se você agir por você, pelo teu coração, você ia atrapalhar o propósito que eu tinha de unir uma família. Então, às vezes, tem pessoas que Deus não deixa ela ter, porque se ela tiver, ela é tão tola que ela vai atrapalhar um propósito de Deus. Porque ela é fraca ainda, ela anda por sentimento. Ela não anda pela fé madura, uma fé inteligente, você entendeu? Ela, pela fraqueza dela, Deus se obriga a acessar o que ela podia acessar, porque senão ela ia atrapalhar um propósito de Deus numa família, numa salvação. Eu não sei. O senhor tá entendendo o que eu tô falando aqui? Entendi, sim. Então, a partir dali, eu comecei a obedecer quem? Não meu coração mais. Obedecer a palavra de Deus. O senhor entende? A fé. Essa é a fé. Sim. E eu comecei, e aí foi indo. Aí essa empresa, vendi ela, fui pra obra, fiquei 2 anos na obra, voltei, montei outra empresa, faturou mais de 1 milhão, vendi essa empresa também. Hoje eu vivo do marketing digital, trabalho home office na minha casa, curto a minha família, sabe? Viajo. Louvado seja Deus por isso, porque Ele me proporcionou. Mas é toda uma jornada, é todo um processo. São muitos pontos dentro da palavra de Deus para poder falar, para poder a pessoa conseguir acessar isso. Porque o tolo não consegue. O tolo, ele tenta comprar a sabedoria, mas mesmo assim não consegue. Porque o tolo anda pelo coração dele. Tem um versículo muito poderoso. Quando o tolo reitera a sua astúcia, é como um cão que torna o vômito. O que é isso? Quando o tolo tá na merda, tá no fundo do poço, ele ouve o pastor, ele entra num propósito, ele entra numa campanha, ele é sensível a receber isso. Sabe, vamos fazer um ato de fé aqui para Deus operar.
ele entra. Voltar-se para Deus, né? Você entendeu? Ele entra no propósito de fé. Seja o que for. Mas quando ele me ora um pouquinho, é que nem o cão torna o vômito. Quando o tolo reitera a sua astúcia. O que é astúcia? Não, eu tô bem agora. Isso aí é de Deus, não. Isso aí... E começa a andar pela cabeça. E aí volta todo o ciclo. Porque tem uma frase, né? Ou você muda ou tudo se repete. E tem pessoas vivendo um loop. Entra ano e sai ano. A vida é a mesma desgraça. Por quê? Porque ela não consegue ter um coração ensinável. Não consegue ser um homem obediente à palavra de Deus. É tolo, anda pra cabeça. E o apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, né? Você entende? Sejam renovados os vossos pensamentos. Pela mente. A mente. É mentalidade, você entendeu? E o diabo trabalha muito aqui. Então, é complicado isso. E aí, o que o povo quer hoje? Eles querem aquela massagem, profecia. Meu irmão, eu não preciso nem profecia pra mim. Porque eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou arrebentar. Eu sei que eu vou chegar onde eu vou chegar, porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu sei que esse Deus vai me honrar. A pessoa que ela vive pela palavra não precisa nem de profecia, porque ela já sabe o caminho dela. Convicção. Você entende? Ela já sabe. Meu irmão, eu vou plantar amor, eu vou plantar misericórdia, eu vou renunciar, eu vou lutar contra a carne. E não tem nenhuma arma do inferno contra essas coisas. A pessoa me deu um tapa na cara, eu ofereço a outra. Tentou tomar a túnica, toma aqui a capa. Ah, não, amiga, levo duas. Bem dizer, vou falar bem de você. Você tá entendendo? Contra isso não tem arma do inferno. Mas as pessoas andam pelo sentimento. Se eu falo A, fala B. Sabe? Tem pessoas que andam disseminando, sabe, aquilo que Deus abobina, né? Que fala em Provérbios. Tem 7 coisas que Deus abobina. Aí a 7ª, aquele que provoca, que causa intriga, disputa entre os irmãos. Então, é muito sério isso. Meu pastor Alex, é poderoso. A palavra é poderosa, né? Então, basta olhar para as condições que estão lá. O que diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15? Se crê, ó a condição, se crê e for batizado, será salvo. Qual é a condição? Tem que crer e ser batizado. Aí é a condição. Aí as pessoas querem, não, porque eu vou receber, se tu não cumprir, meu irmão, os requisitos, descansa teu coração. Se conforma com a derrota. E tem uma questão nesse questão do batismo, porque você vê que fala sobre a questão da circuncisão antes, lembra? A circuncisão era corta o prepúcio, sim, né? Era algo que era feito ali para que ele possa ser circuncidado e fazer parte do povo de Deus. Só que o apóstolo Paulo fala que a circuncisão verdadeira não é a verdadeira, a não ser a do coração. E o João ele fala que eu vos batizo para o quê? Para o vosso arrependimento. O que eu vejo hoje sobre essa questão de o batismo? Tem muitas pessoas que são batizadas nas águas. O físico ali, o simbólico. Só que o verdadeiro, que é o quê? O arrependimento. Pastor, isso é complicado. Tem que ser para outro podcast esse assunto. Tem uma diferença enorme. Isso é uma confusão na cabeça das pessoas. Quando você aceita Cristo, você crê. Porque você só batiza se tu crê. A não ser que você foi pela onda de alguém. Mas vamos partir do ponto que a pessoa creu. Ela creu e foi batizado. Nesse momento, quem que vem com ela? O Espírito Santo. Certo? Mas o que vai realmente mudar a vida dela é quando ela for batizada com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é falar em língua, não é profetizar, não é revelar nada. Você entende? As evidências do batismo com o Espírito Santo são os frutos. E os próprios frutos entregam. O homem que todos que eu conheço que realmente são batizados com o Espírito de Deus são prósperos. Eu não conheço nenhum fracassado. Não desconheço. Porque o próprio Espírito, quando você recebe o batismo mesmo, eu não digo um dom, porque o dom é para atender a necessidade da obra, do contexto, da situação. É um dom, orar em língua, revelar. Você entende o que eu estou falando? Então, agora, o batismo com o Espírito Santo é renúncia, é um processo. A pessoa recebe isso, você entendeu? E quando você é capacitado, e essa capacidade te muda. Por quê? Um exemplo aqui. O senhor montou uma empresa. Aí essa empresa, o senhor cresce tanto, que o senhor tem que contratar alguém para cuidar do quê? Do jardim. Vai as folhas, cuidar do jardim. Aí o senhor contrata um homem cheio do Espírito Santo,
que realmente é batizado com o Espírito Santo. Porque tem um texto em João que mostra, ele está com vós, mas vai chegar o dia que ele estará em vós, que é diferente. Sim. É aí que muda o jogo. Até enquanto o Espírito estava com Pedro e com eles não faziam nada. Quando eles receberam o Espírito, aí quando estava neles, aí Pedro levanta e anda, e pregou para 3.000 e a coisa aconteceu. Aí você tem uma empresa que tem um jardim. Aí você contrata um homem que é batizado com o Espírito Santo. Esse homem, ele não anda pela carne, ele anda pelo Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Ele anda pela obediência à palavra de Deus. Lá em Gálatas, e também diz lá em Provérbios, com tudo que fizerdes, não façais como se fosse para o homem, mas façais como se para fosse Deus. Para Deus. Aí você manda ele varrer as folhas. Ele vai lá, varre as folhas, só que a Bíblia diz que façai como se fosse, então você vai fazer o seu melhor. Não importa se você é um patrão, paga mal, paga ruim, é mal educado. Não interessa quem é você. Eu não espero de você, eu espero de Deus. Então eu só não varro as folhas, eu enrolo a mangueira, eu guardo o rastelo. Eu faço além daquilo que eu estou sendo pago para fazer. E vou fazendo. Quando cresce essa empresa, mais ainda você tem que contratar mais um jardineiro para a demanda, vai ter que levantar um líder. Quem que é o primeiro cara que você vai levantar? Seja em qualquer área que tiver. Sim. Ele. Porque ele faz além. Quando a Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda, meu irmão, tu pode estar onde for. O próprio Deus cria as circunstâncias, ele faz com que você se torne chefe, se torne líder. Porque, na verdade, no meu entender, isso é coisa minha. Deus quer que todo homem de Deus seja autônomo, seja para ele ser próspero e ter liberdade para fazer a obra. Digamos, tem que parar 3 horas da tarde para o hospital lá fazer uma visita. Se ele é empregado de alguém, é difícil. Mas se ele é dono do seu próprio negócio, ele pega e vai. Então, ele tem a liberdade, né? Ele não pode generalizar isso. Mas é uma coisa que eu creio muito dentro do povo de Deus. Glória a Deus. Então, para nós finalizar o nosso programa aqui, que foi algo tremendo e poderoso, e olha como é que é interessante. Quando eu estava preparando essa pauta aqui para nós fazermos essa entrevista e este programa, o Senhor colocou no meu coração aqui, porque, na verdade, nem todos, né? Não que eu tenha acepção de pessoa, gente, é falta de condição. Mas a maioria dos nossos convidados, quando Deus brada, ele fala, ó, isso daqui é para algo, ou isso aqui é para alguém. Então, quando eu estava aqui preparando essa pauta, o Senhor já me direcionou e me mostrou, com toda a simplicidade e humildade, que eu tenho algo a te entregar, né? Para que esse momento, esse dia, essa gravação aqui, fique guardado na memória. É simples, é humilde, mas é de coração. Uma lembrança do nosso programa podcast, falando da palavra do Senhor. Tem a canequinha aqui do programa. Muito obrigado. Tem um anel que era meu aí, que eu não tive... Ó, pra você ver, não tinha o lacinho, mas Deus falou assim, é esse anel aí, ó. Porque ele fala sobre a questão do poder e autoridade, né? Isso, que tem sobre a tua vida. Então, filho quer dizer, pródigo, então, ali do anel. Dei o meu anel, né? Que é do meu uso mesmo até, para que, mesmo que o senhor não use, mas que fique guardado lá, de recordação, para que quando o senhor ver, Deus te abençoe muito. Com toda a simplicidade, pastor Alex aqui. Oh. E tem uma gravata aí também, que essa daí é exclusiva. Nossa, e eu creio que vai já ficar tô me vendo domingo. Show. Aham. Meu pastor, muito obrigado. Que Deus te... Olha só, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, é isso. Né? Fico muito grato a Deus por receber a sua visita. Foi meio complicado, porque você estava com uma agenda bem cheia, né? Eu vi até lá no Facebook lá o senhor indo viajar. Vi também o senhor palestrando, acho que não foi... Isso, eu palestro para empresários hoje, né? Uhum. Dentro desse sentido. Então. Eu tenho um time, né? A gente tem uma equipe comercial, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente tem vários negócios, né? Segmentos. E um deles são esses. E aí eu fico privilegiado de ver lá o pastor Fábio Machado pegando um avião, indo viajar. Fico feliz pela tua vida, por essas bênçãos a qual o Senhor tem depositado sobre a tua vida. Espiritualmente, familiar, quando eu vi lá as fotos lá, o senhor com seus filhos lá na beira do rio, fazendo uma pescaria também. Você vê como que a gente tem liberdade, como que Deus tem nos dado uma mordomia, uma liberdade. A gente pesca qualquer dia. Então, a gente não tem horário para nada. A liberdade que Deus me deu financeiramente, essa flexibilidade, eu honro muito
honro muito a Deus. Sempre quando as pessoas me chamam para uma oração, seja, meu nome é pronto. Eu posso estar fazendo o que for, fechando o contrato que for, eu paro tudo. Porque para mim a prioridade é a obra de Deus. E aí, então, eu fico muito grato a Deus por estar te recebendo aqui. O senhor falou, né? Ô, pastor, eu estou aqui resolvendo algumas coisas na minha agenda, colocando em ordem, mas assim que der, eu vou estar aí. E esse é o dia, né? Chegou o dia. Então, eu fico muito grato por o senhor ter deixado seus afazeres para vir aqui receber o nosso convite, né? Preencher essa agenda aqui. E eu fico lisonjeado mesmo pela sua presença, pela sua amizade, pela sua pessoa. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo na sua vida, né? Porque a obra do Senhor não para, mas as bênçãos do Senhor também, que são direcionadas e preparadas para a tua vida também, não acabou, porque você vê que no primeiro versículo que eu li, tá? Nós já estamos finalizando, mas aqui, ó, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. E eu sei que o Senhor tem planos, o Senhor tem propósito, o Senhor tem projetos na vida pessoal, empresarial, pessoal, algo do seu coração. E eu creio que o Senhor, ele vai fazer na tua vida, assim como já fez, na verdade, né? Tava lá Tá fazendo, né? falido, né, desestabilizado, Deus abençoou de uma forma sem medida. É dessa forma que o Senhor vai continuar fazendo na sua vida. Então, quer dizer, eu sou grato a Deus, por Deus nas nossas vidas, por ter me apresentado o Senhor. Então é isso, eu sou grato a Deus pela tua vida e por este momento que o Senhor nos concede. E para nós fechar com chave de ouro, eu gostaria então que o Senhor deixasse, né, uma palavra de orientação pastoral para o povo, como ser abençoado e manter as bênçãos sobre a nossa vida. Porque alcançar é uma coisa, agora manter outra, que nós falamos lá, né? As pessoas ela alcançam, só que depois elas perdem. Por quê? Porque não soube manter. Então, quer dizer, liberar uma palavra profética para o nosso povo que está nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu digo que não tem atalho. Deus sempre pega o caminho mais difícil, porque é nessa jornada que ele nos capacita para viver o verdadeiro extraordinário dele. José, ele teve um sonho. O senhor já percebeu como que é forte esse Jeremias? Ao final dele, para dar o fim que espera. Então você espera alguma coisa. Eu espero alguma coisa. Esse sonho que tu tem dentro de você, quem colocou foi Deus. Não é coisa da sua cabeça. Ah, mas é um sonho grande, é um sonho louco, é um sonho... Mas é Deus que colocou. Só que quem tem poder para fazer com que esse sonho se manifeste, se cumpra, é aquele que colocou o sonho, que é o próprio Deus. Só que ele não vai negligenciar os princípios da palavra dele para que nada venha acontecer. Se eu, a cada dia renunciar a fazer aquilo que realmente tem que ser feito, de que sentido, pastor Fábio? Eu não sei qual é a tua realidade hoje. Ela pode ser dura, pode ser difícil. Pode ser um barraquinho. Hoje, teu tapuer pode ser um pote de sorvete, teu copo de café pode ser aquele maço de tomate, teu colchão pode ser aquele bem veinho. Mas é a tua realidade? Ela é dura, mas ela é sua. Ninguém pode viver por você e ninguém pode viver a minha por mim. Então, dentro desse processo, agradeça a Deus pelo pouco. Aprenda a contemplar nas 24 horas o que ele tem te proporcionado. Porque o inimigo ele trabalha incansavelmente ou para te levar para o dia de amanhã, que ainda não aconteceu, porque amanhã pertence a Deus, para você ficar ansioso e ansiosa por coisas que ainda não chegaram, ou preso no passado por situações que já aconteceram. É porque eu era, pastor, porque eu fui, porque eu tinha. Vivo hoje, sabe? A cada 24 horas, dê o seu melhor para o seu Deus, priorize ele em tudo, não barganhe, não negocie, e tenha certeza que quando Deus bradar será de verdade. Porque nesse processo tem muitas coisas que não fazem sentido. O que seria mais fácil para Deus? Para poder libertar Israel naquele momento, pastor Alex? Seria pegar Eli, que já era sacerdote, mudar o espírito dele, porque Deus tem poder de mudar a mente do homem, para Eli conduzir Israel da libertação dos amoreus dos filisteus. Mas Deus fez o quê? Ana e Penina, né, que o marido era Eucana. O que Ana precisava? De um filho. E Deus precisava de um
profeta para libertar o povo. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um libertador. Olha como isso é poderoso. Ana, aproximadamente, pelo histórico bíblico, quase 25 anos, Ana, ano após ano, ia lá no monte e chorava. Me dá um filho, me dá um filho. Sempre que Ana pediu para ela, Deus nunca ouviu. Mas o dia que Ana mudou a oração dela, ela falou, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei. Naquele dia, ela saiu gestante daquele altar. Então, um dia que você entender, que você mudar a tua oração, você se posicionar, porque Deus precisa de pessoas como você, como a nós, para esse povo, para saquear o inferno e povoar o céu. Só que para isso nós temos que entender que não tem a ver muitas vezes com nós, mas sim com o reino. Então, quando você entende que você é abençoado para abençoar o reino, as coisas caminham. Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre nós e sobre o verdadeiro propósito, que é falar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E para fechar aqui, eu tenho uma frase minha muito particular. Eu desconheço qualquer homem, qualquer mulher que tenha fracassado ou falhado seguindo rigorosamente os princípios da palavra de Deus. Todos foram vencedores em nome do Senhor Jesus. Cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua limitação, mas todos foram. E não é na sua vez que você vai. Apenas pare, se autoanalise, corrija algumas rotas, tire algumas máscaras, viva a verdade. Ela dói, mas ela cura. Ela dói, mas ela te prospera e te restaura em nome do Senhor Jesus. Compartilha, deixe seu comentário, porque quando você faz isso, para esse vídeo aqui que você está assistindo, você faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante, vai redirecionar para mais pessoas que possam ter o interesse nesse tipo de assunto e você vai estar evangelizando a maneira online. Então, seja nesse momento alguém para compartilhar e abençoar tanta programação quanto pessoas que vão receber, porque cada like, no seu like, o algoritmo redireciona para mais 100 pessoas do mesmo perfil do seu. Já pensou? Um joinha seu vai fazer esse vídeo aparecer para mais 100 pessoas que você pode estar salvando, pode estar fortalecendo a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Esse foi mais um episódio do podcast falando da palavra do Senhor. Creio e espero que você tenha gostado. A cada momento, a cada parte aqui do programa, algo Deus falou poderosamente, né? No testemunho, na palavra, no versículo. Em todos os momentos aqui, eu posso ter certeza que Deus ele falou algo especificamente em uma área da sua vida. Então, faça como o pastor falou. Curte, comente, compartilha, para que mais vidas venham ser alcançadas. E eu, mais uma vez, meu pastor, eu agradeço. Tá bom? Que agradeço, pastor Alex, pelo convite. Amém. Sua disposição, então, para estar conosco aqui nesta noite mais que abençoada, para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, tá? Curte, comente, compartilha e venha fazer parte dessa família podcast falando da palavra do Senhor e saiba que eu mesmo, quero te convidar a vir aqui, tomar um cafezinho, uma água conosco e te dar o espaço para você mesmo, contar as bênçãos e as maravilhas a qual Deus fez e fará na tua vida, porque se você viveu milagre, você vem contar. E eu profetizo na tua vida que dentro desses dias Deus vai operar poderosamente e você vai ter bênçãos e maravilhas para contar, porque você não está despercebido, você está no alvo de Cristo, mas se prepara, tá? Se prepara para viver o extraordinário da parte de Deus na tua vida. Que Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. E este foi mais um episódio do podcast falando da palavra do Senhor, com o pastor Alex, pastora Wessia e o nosso convidado especial, pastor Fábio Machado. Que Deus abençoe e um forte abraço.